Boa noite, pessoal. Estamos aqui fazendo mais uma banca simulada para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. E a primeira pessoa a ser erguida hoje vai ser o Dalisson. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, excelência. Tudo em ordem. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Perfeito. Candidato, cita para mim um antônimo e um sinônimo da palavra prolixo. Excelência. Um antônimo de prolixo seria algo necessário e um sinônimo seria desnecessário. Candidato, soletre a palavra paralelepípedo. Paralelepípedo. P-A-R-A-L-E-L-E-P-I-P-E-D-O. Candidato, atenção à frase. Esperamos o recreio para lanchar. Qual é o sujeito? Pode repetir a frase, excelência? Esperamos o recreio para lanchar. Nós. É sujeito oculto. Ok, candidato. Você quer avançar para a disciplina de direito, professor? Pode ser. Eu posso seguir com criminologia? Pode seguir. Perfeito. Candidato, nós iremos avançar então a disciplina de criminologia, tá bom? Perfeito. Candidato, o que é a criminalização da vítima? Excelência, a criminalização da vítima está ligada ao aspecto da vitimização secundária, que é quando a vítima ela se sente... Perdão, excelência, vou reformular. A criminalização da vítima ela é quando a sociedade ou terceiros elas buscam meios de criminalizar a atitude da vítima, tornando-a responsável, quando ela mesma o faz através daquilo que se denomina de heterovitimização. Candidato, qual que é o método de estudo utilizado na criminologia? Excelência, o método de estudo utilizado pela criminologia é o empírico e indutivo. Candidato, o comportamento criminoso é aprendido por meio da interação social com outras pessoas que têm atitudes e valores favoráveis ao comportamento criminoso. De qual teoria que nós estamos falando? Excelência, estamos falando da teoria da associação diferencial, que faz parte, que é uma das teorias macrosociológicas do consenso. Ok, candidato, obrigado. Candidato, indo agora para a disciplina de direito. A publicidade é requisito de validade do ato administrativo? Justifica a sua resposta. Sim, excelência. A publicidade é condição de eficácia do ato administrativo. Candidato, Delvânio, depois de invalidada sua demissão judicialmente, foi reintegrado ao cargo de auditor da Receita Federal, cargo que já estava ocupado por Marilda, que tinha conquistado sua primeira nomeação em um cargo público, e estava no segundo ano do estágio probatório. O que acontecerá com Marilda? Pode repetir o caso, excelência? Sim. Delvânio, depois de invalidada sua demissão judicialmente, foi reintegrado ao cargo de auditor da Receita Federal, cargo que já estava ocupado por Marilda, que tinha conquistado sua primeira nomeação no cargo público e estava no segundo ano do estágio probatório. O que acontecerá com Marilda? Excelência, Marilda, como foi aprovado no concurso público para exercer aquela função em relação àquela vaga, o que acontecerá é que ela ficará em disponibilidade. Candidato, Joãozinho da Silva ficou na 30ª colocação no cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo.
porém estavam previstas 29 vagas imediatas, e o restante cadastro reserva. Faltando 30 dias para o vencimento do concurso, o aprovado número 29 foi nomeado, só que ele ficou inerte e acabou não tomando posse no cargo. Diante dessa situação, Joãozinho Silva tem direito subjetivo à nomeação? Justifica a sua resposta. Sim, Excelência, tendo em vista que o 29º, ele não utilizou do seu direito de entrar na posse, abre-se automaticamente a vaga para o subsequente, que seria o 30º, portanto, o 30º teria agora o direito líquido e certo, já que ainda estaria no prazo de validade do concurso público. Candidato, indo agora para a disciplina de informática, o que é maior, 2 HDs de 500 GB cada ou um HD de 1 TB? Excelência, o maior é o 2 HD de 500 GB, tendo em vista que de fábrica esses HDs eles já vêm com uma parte já não utilizável, e o de 1 TB ele já perdão, Excelência, é o de 1 TB que tem mais, não de 2 de 500 GB, porque o de 1 TB ele vem uma parte menor, a qual o usuário, a qual vem de fábrica, que o usuário não vai poder utilizar, ao contrário do 500 GB, porque cada um vem com uma parte não utilizável, tornando a memória um pouco menor do que a de 1 TB. Candidato, em informática, o que é a sigla SSE? Pode repetir a sigla, Excelência? SSE. Excelência, se trata... Não me recordo. Candidato, qual a diferença do protocolo POP3 e do protocolo IMAP? Excelência, ambos os protocolos são de recebimento, mas o do POP, ele baixa todas as mensagens para o servidor, e o IMAP você acessa no servidor, ele não baixa. Você teria mais algum exemplo para me dar de diferença entre eles, além dessa? É o que eu me recordo, Excelência. Tudo bem, candidato, muito obrigado e boa sorte. Boa, Dalisson. Vamos lá. Analisando primeiro aqui a tua postura nas respostas, eu achei bacana a forma como você se pronuncia, né? Você faz um uso recorrente aí de pronomes relativos, também sabe colocar algumas colocações pronominais, né? O uso de ênclase ou até mesmo próclise nas respostas, deixando-as mais formais. Isso é bacana, mostra para o examinador que você tem um bom domínio da língua. Também percebi que mesmo diante de questões um pouco mais complexas, né, porque o nosso intuito aqui é fazer essa mesclagem, né, de prepará-los para cenários adversos, ou seja, de um examinador às vezes um pouco mais bonzinho, com questões mais tranquilas, aí já vem um outro examinador com questões mais um pouco bem elaboradas, com questões de casos hipotéticos, conceitos um pouco mais difíceis, isso para, de fato, treiná-los para todos os cenários, né. Então, assim, mesmo nos casos em que demandaria um pouco mais de raciocínio a tua resposta, você conseguiu aí se sair bem, mesmo naquilo que você não sabia, né? Conseguiu conduzir aí uma resposta que, de certo modo, poderia atingir alguns pontos que estariam sendo avaliados. No que tange às minhas disciplinas, bom, a princípio, na questão de prolixo, você acabou errando essa questão. Prolixo, ele é sinônimo de longo, arrastado, enfadonho, ao passo que seu antônimo seria sucinto, breve, resumido, sintético, ok? No que se refere a paralelepípedo, você até soletrou corretamente, no entanto, você esqueceu do acento agudo na letra I, né? Que no caso seria uma palavra proparoxítona, no caso das proparoxítonas, todas são acentuadas. Por fim, no caso da frase esperamos o recreio para lanchar, você disse corretamente, o sujeito nesse caso é oculto e, né, é de fato nós. Nesse caso, nessa disciplina, seria aprovado, porque uma ficou parcialmente correta, a outra correta, e, né, a outra incorreta. Em criminologia, bom, você conseguiu acertar todas as questões. A criminalização da vítima é justamente quando os indivíduos, o meio social, culpam a vítima, né, por
ter sido vítima, como se ela fosse a culpada daquilo que aconteceu com ela. O método, né, utilizado na criminologia a partir da escola positivista, trata-se do método indutivo, empírico, né, que se baseia em de casos particulares para se chegar a uma conclusão. E o comportamento, quando ele é aprendido, né, no meio social, refere-se à teoria da associação diferencial. Então, parabéns aí pelo resultado nas minhas disciplinas, ok? Obrigado. Vamos lá, Dalisson. Primeira questão, né, em direito. Vamos lá, uma questão bem direta, objetiva. Publicidade é requisito de validade. A sua resposta, no final, se tornou correta, mas você respondeu sim, é um requisito de eficácia. E, na verdade, seria não, é um requisito de eficácia, de validade, tá? É importante a gente prestar atenção tanto nas perguntas quanto na forma de responder, tá bom? Para a gente não cometer esses pequenos deslizes assim. Eu considerei a sua questão correta para não... Porque você acabou falando do requisito de eficácia, tá? Mas a minha pergunta era se era requisito de validade. Tudo bem? E aí, fomos para a questãozinha do Delvânio. Ele foi invalidado sua demissão judicialmente e aí ele foi reintegrado. Só que lá na hora que ele foi reintegrado, tinha uma pessoa que tinha ocupado o espaço dele, que era Marilda. Só que Marilda, ela não tem ainda estabilidade, tá? Então, como ela não tem estabilidade, o que acontecerá com ela? Embora ela tenha sido aprovada no concurso público, ela será exonerada. Então, ela não vai ficar em disponibilidade. Tá bom? Beleza. Sacanagem, você aprovar no concurso, você está trabalhando lá já há 2 anos, mas para você receber estabilidade não basta só o tempo, né? Você tem que ainda ter ali alguns outros requisitos para você se tornar estável. E aí a questão do Joãozinho, ele ficou na 30ª colocação do concurso, né? Estava ali prestes a entrar, só que aconteceu uma coisa. O 29 foi nomeado, faltava 30 dias para acabar o prazo do concurso. E só que ele ficou inerte. Ele não chegou a tomar posse, ele não fez nada, ele ficou inerte. Nesse período, acabou o prazo do concurso. Dessa forma, o Joãozinho não tem direito subjetivo, porque ele não ficou o prazo do concurso ainda ativo, ok? Ele perdeu o prazo, por perder o prazo, ele não terá o direito subjetivo à nomeação. Além de não estar dentro das vagas previstas, né, o prazo de validade do concurso encerrou. Bom, e aí fomos para a questão de informática, né? O que é maior, 2 HDs de 500 GB ou de 1 TB? Essa questão aí, o pessoal pensa, 1 TB é 1000 GB. 1 TB são 1024 GB e 2 de 500, 1000 GB. A resposta correta, 1 TB é maior do que 2 de 500. A sigla SSE, Streaming Sim Extension, é uma extensão ali do conjunto de instruções para processadores da Intel, tá? x86. Ela foi introduzida lá em 1999 com a família dos processadores Pentium 3. O objetivo do SSE é permitir que os processadores realizem cálculos paralelos, né? Ou seja, acelerando algumas operações computacionais, tá bom? Que tipo de operações? Processamento de áudio, vídeo, gráficos 3D, etc. É uma pergunta que caiu no concurso passado. A diferença entre o POP3 e o IMAP, tranquilíssima, uma questão ali para todo mundo acertar, né? Bom, mas se eu já tivesse pedido na questão, cite ao menos 3 diferenças entre elas, aí ia pegar um pouquinho, né? Todo mundo sabe que o POP e o IMAP são protocolos de recebimento de e-mails, né, no servidor de e-mail, mas a gente tem algumas diferenças entre eles, né? A primeira é que o POP baixa, você faz o download, né, você tira lá do servidor, o POP vai para o seu computador, e o IMAP fica lá. Bom, pensando nisso, a gente pode fazer uma associação lógica. Se ele sai do servidor, libera espaço. Então, consequentemente, o POP, uma outra diferença é que o POP, você tem mais espaço no servidor, o IMAP não, ele fica lá, né? Ele vai ocupando mais espaços, tá bom? Bom, aí, o que acontece? O POP, ele geralmente apaga, né? E após o download, o IMAP fica lá. Então, você acessa lá através de vários dispositivos de e-mails, né? Mas a questão do espaço é a principal mesmo, tá? Por você fazer o download, você acaba liberando espaço lá no seu servidor, beleza? Bom, Dalisson, comigo você acertou uma questão de direito e 2 de informática. Com o professor Sérgio, ele acertou todas as questões de português ou uma questão de português? 1,5. 1,5.
Nesse momento, você não teria sido aprovado, porque para ser aprovado precisa tirar no mínimo 50% das disciplinas. Você ficou com menos de 50% em direito, e dessa maneira daí não teria como te aprovar nessa banca. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito da sua postura, das suas respostas, tá? Você, atenção, você pediu para repetir naquela questão que você percebeu que era um pouco mais longa, e respondeu de forma bem objetiva. Minha recomendação: questões abertas, fale o máximo que você sabe, tá? Lembre ali, fale, pensa no que você lembra e começa a falar tudo, tá? Realmente, SEC não tinha como você nem chutar, né? Porque não era uma coisa próxima, nem parecida. E evitar o não me recordo, né? Nós sempre falamos isso em todas as bancas, que se você tiver ali pelo menos algo próximo, tenta falar, porque uma hora sai a resposta correta, beleza? Beleza. Mas, de qualquer forma, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma boa experiência para você, e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, Thales. Até a próxima. Bom, e a próxima pessoa a ser erguida aqui será a candidata Fabiana Jimenez. Está aí? Acredito que não, professor. Pode ir pro próximo. Não está? Ok. Próxima pessoa, então. Tamares Leite. Boa noite. Boa noite, Tamares. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. É a primeira vez que participa conosco. Sim, E aí, então, se apresenta para a gente, fala de onde que você é e qual cargo que você prestou. certo. Eu prestei o cargo de escrivão de polícia e sou do DENTER 4 ou Linux. Show de bola. Eu gosto aí, eu gosto. Escrivão são dos meus aí, né? Escrivão na veia. Vamos lá. Preparada? Podemos dar início? Sim, sim. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Sim, excelência. Candidata, muita atenção à frase. Os funcionários da empresa entregaram os relatórios ao diretor. Quais são as funções sintáticas exercidas pelos termos funcionários e diretor? Excelência, funcionários é o sujeito da oração. Diretor, excelência, é o objeto indireto. Candidata, considerando esta mesma frase, qual a classe gramatical dos termos empresa e relatórios? Excelência, por gentileza, poderia repetir a frase? Os funcionários da empresa entregaram os relatórios ao diretor. Relatórios e empresas são substantivos. Candidata, cite para mim um antônimo e um sinônimo de aludir. Aludir é enganar. Seria o sinônimo. O antônimo é ser sincero. Candidata, avançando para a disciplina de criminologia, qual que é a consequência da cifra negra de criminalidade? Excelência, dentro da estatística da criminalidade, as cifras negras são os crimes que não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Por não chegar ao conhecimento das autoridades policiais, os crimes são difíceis de ser elucidados ou ter uma solução para tais crimes, infrações penais. Candidata, quais são os dois grandes grupos de teorias da ciência criminológica? Excelência, são a teoria do consenso e a do conflito. E por fim, candidata, qual método é utilizado para fazer inferências a partir de teorias gerais sobre o comportamento criminoso e aplicá-las a casos específicos? Sim, excelência, seria dedutivo, um método dedutivo.
Ok, candidato, obrigado. Obrigada, Excelência. Boa noite, candidato. Indo agora para a disciplina de Direito. Boa noite, Excelência. Candidata, quais os critérios observados na Constituição Federal para a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório? Excelência, por gentileza, poderia repetir a pergunta? Travou? Claro. Quais os critérios observados na Constituição Federal para a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório? Sim, Excelência. Está previsto na Constituição Federal o teto dos vencimentos, o qual a regra maior é que os vencimentos não podem passar do Supremo Tribunal Federal. Para municípios, o teto máximo é o do prefeito. Para o Estado, o teto máximo é do governador. É isso que eu me recordo no momento, Excelência. Candidato, diante de uma situação de epidemia e colapso na saúde pública, o prefeito Honestinaldo resolveu contratar alguns médicos temporários para atender a ala de emergência da Covid-19. Porém, sem determinar o prazo exato para o fim do trabalho dos temporários, respaldado na justificativa de atender a necessidade excepcional de interesse público prevista na Constituição Federal, já que era gritante o aumento de casos e o crescimento de mortes diárias no município. Fale sobre a questão da constitucionalidade nas contratações do prefeito. Excelência, a contratação do prefeito, em regra, está correta, pois é um caso específico e não se sabe em quanto tempo perdurará esse estado de epidemia no qual aconteceu essa calamidade em relação a essa doença que teve. Então, em regra, Excelência, essa contratação é legal, mesmo que não tenha um prazo determinado, enquanto perdurar esse fato, essa doença. Candidato, Juvenal, um policial militar do estado de São Paulo, ele quer fundar um sindicato dos servidores da Polícia Militar do Estado. Além disso, ele pretende organizar uma greve por causa dos salários da categoria, que são atrasados já faz 2 meses. Juvenal poderá colocar em prática seus planos? Justifique e fundamente a sua resposta. Sim, Excelência. No quesito da greve, é vedado aos policiais estar entrando, participando, criando uma greve, Excelência. Está previsto na Constituição que tem o direito da greve, porém, determinadas carreiras, por exemplo, as policiais não podem, é vedado ao policial. Sindicato, também, Excelência, é proibido para os militares. É previsto na Constituição que é um direito de todos fundar sindicato, porém, tem algumas categorias, perdão, Excelência, sindicato é permitido, sim, os policiais fundarem, participarem e integrarem, Excelência. Ok. Já tendo agora para a disciplina de informática, cite exemplos de aplicações para o VoIP. Excelência, o VoIP é uma tecnologia voz por IP. Posso citar exemplos dessa comunicação? O Skype, o Teams, o Google Meet também, Excelência, é uma tecnologia que utiliza tanto áudio quanto vídeo nas chamadas. Candidato, o que é clock da memória? Excelência, no momento eu não me recordo qual é a funcionalidade dele na memória. Candidato, o que são os nós de uma rede? Nós, de uma rede, Excelência? Isso. Excelência, são concentradores, por exemplo, o hub ou o switch. Você pode dar mais alguns exemplos de nós? O roteador também seria Excelência, mais um exemplo de nós, da rede. Você saberia me dizer se um computador poderia ser um nó? Sim, Excelência, um servidor poderia estar desempenhando esse papel também, Excelência.
Não, servidor não, um computador normal. Excelência, que eu me recordo, não. Só os concentradores. Ok, candidata, muito obrigado e boa sorte. Obrigada, excelência. Vamos lá, Tamares. Bom, achei bacana as suas respostas. Você consegue formular seus raciocínios de forma bastante ágil, né? Você nem perde tempo e já consegue apresentar respostas bem coerentes e que vão ao encontro, né, daquilo que se espera. Bom, no que diz respeito às minhas disciplinas, em língua portuguesa, você acertou a questão de funcionários de diretor, né? Funcionário é o sujeito da ação, e diretor, nesse caso, é o objeto indireto, tendo em vista a transitividade do verbo entregaram, né, nesse caso. E, com relação à morfologia, as palavras empresa e relatórios, ambas são substantivos. Por sua vez, em relação a aludir, acho que você se equivocou e confundiu com iludir, tá? Aludir é quando você faz referência, uma menção ou uma citação, quando você aponta para algo, tá? O seu antônimo seria o quê? Você omitir, disfarçar, calar, tá bom? Uhum. Em criminologia, você conseguiu acertar todas também. A cifra negra, né, ela, como consequência, além de você também não conseguir apurar devidamente o crime e, nesse caso, né, trazer à luz quem foi o seu autor, você também subestima a taxa de criminalidade oficialmente registrada, uma vez que nem todos os delitos que aconteceram estarão presentes ali, né? Com relação aos dois grandes grupos de teorias da criminologia, nós temos o grupo do consenso e do conflito, como você bem colocou. E, por fim, o método que faz inferências partindo de teorias para o caso específico é o método dedutivo. Então, no meu caso aqui, você acertou todas as de criminologia e 2 de português. Parabéns. Obrigada. Bom, Tamares, vamos lá. Você estava indo bem na última questão. Eu vou começar pela última questão, tá bom? Você estava indo bem nela, tinha respondido corretamente, e aí no final você voltou atrás e falou que era permitido o policial militar fundar sindicato. Segundo a Constituição Federal, é vedado os policiais militares fundarem sindicatos também, tá bom? Eles podem eles podem sofrer uma pena de transgressão disciplinar e responsabilidade penal militar, tá bom? Então eles não podem fundar sindicatos. Né? Isso não vale para todos os policiais, mas para os policiais militares e bombeiros, tá bom? Greve, com certeza, é vedado, tá? Mas vamos lá, a primeira questão, os prazos com relação aos padrões, né, de vencimento, demais componentes do sistema remuneratório. A fixação dos padrões de vencimento, eu acho que você respondeu muito bem sua resposta, você deu uma resposta muito boa, tá? Com relação ao teto de vencimentos, mas a questão não versava sobre o teto de vencimento, mas sobre os tetos observados na Constituição, artigo 39 da Constituição Federal, parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento ali, dos demais componentes do sistema remuneratório. Ele vai observar o quê? A natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos, tá? Os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos, ok? E no caso, eu respondi completamente diferente, o senhor falou foi certo, mas foi completamente diferente. Isso pontuaria alguma coisa ou negativo? Olha, não tem como pontuar negativo, né? Depende muito do examinador. Ele pode ver, pô, ela demonstrou ter algum certo conhecimento ali, sabe? É que esse artigo 39, ele realmente não é muito cobrado, mas está no edital de todos os cargos de vocês, tanto médico legista, investigador e escrivão, né? Mas ele não é muito cobrado, ele pode vir a ser cobrado, né? Então vai depender do examinador. O examinador poderia te considerar algum ponto, né? Pela forma que você agiu, pelo jeito que você falou, você respondeu ali de bate-pronto, você não ficou pensando, você veio, chegou e já deu a resposta, né? Mas eu não daria, tá? Porque eu te perguntei uma coisa e você não me respondeu o que eu te perguntei. Beleza? Beleza. Bom, e aí o ideal é a gente ser rígido nesse momento para que chegue lá no momento certo, né? Na hora H e você marque o gol, tá bom? Perfeito. Aí, com relação à epidemia e colapso de saúde pública, enfim, o prefeito ali, ele agiu com uma boa fé, né? Ele quis ali contratar as pessoas para ajudar a população, mas isso não afasta a ilegalidade da contratação,
né? Independente de qualquer coisa. Por quê? Porque para uma contratação por prazo indeterminado, isso aí é inconstitucional, né? Segundo a Constituição Federal, ele precisa ter um prazo, então ele precisa prever ali o prazo para contratação, e ele também precisa fazer um processo, um PSS, né? O processo seletivo simplificado. E não foi relatado isso na questão, que ele não fez, né? Ele contratou diretamente, tá bom? Certo. Então, dessa maneira, a contratação é ilegal, segundo a Constituição Federal, tá bom? Então, indo para a disciplina de informática, lá exemplos para aplicações VoIP. Chamadas telefônicas, atendimento ao cliente, conferências, né, jogos, telefone empresarial, sistema de segurança. E aí você me citou Skype, Teams, sei lá como fala, e Meet, né? Ok, Meet, estamos aqui. Pode ter certeza que estamos utilizando voz sobre IP, tecnologia aplicada na disciplina, na questão aqui. O clock da memória. O que é o clock da memória? O clock da memória ele é conhecido como a frequência da memória. Frequência, 1 sobre período, 1 sobre tempo, medido em hertz. Frequência medida em hertz é a velocidade que a memória RAM opera, tá bom? Ele mede ali a quantidade de ciclos por segundo que a memória RAM pode realizar para acessar e processar alguns dados. Certo. Os nós de uma rede são todos os dispositivos que se conectam à rede para compartilhar recursos, se comunicar com outros dispositivos na rede, ou seja, não é qualquer dispositivo que esteja conectado na rede para enviar ou receber dados através da rede. E é por isso que eu fui incisivo ali na questão. Um computador comum pode ser, né? Porque qualquer dispositivo que está na rede é um nó de uma rede, tá bom? Perfeito, tá certo. E é isso. Damares, vamos lá. Novamente, né, você não teria sido aprovado aqui, tá? Por causa da questão de direito. Em informática, eu considerei a sua primeira questão correta, você respondeu corretamente. A segunda questão, você não se recordava. A terceira questão, você acertou ela, tá bom? Eu deixei ela como correta, embora tenha sido incisivo ali, perguntado no final, porque a pergunta inicial você já me respondeu, tá bom? Mas por conta de direito, eu não poderia te aprovar nessa banca. De qualquer forma, eu gostei muito da sua participação, acho que você foi muito eficiente, tá? Você chegou ali, talvez não seria eficiente a palavra. Você foi efetivo, você chegou ali e foi direta nas suas respostas. Você não ficou muito, tá? Minha recomendação para umas próximas bancas que você venha participar. Pense um pouco mais. Perfeito. Obrigada. Tá? Obrigada. Pense um pouquinho mais, pare, pensa, veja se aquilo lá está correto. Se você não tiver certeza, evite voltar atrás. Por exemplo, numa questão de direito, você estava respondendo corretamente, ali que era vedado, isso deu a justificativa correta, e daí no final você falou, não, vou reformular. Sindicato pode. E aí eu fiquei muito triste, tá bom? Mas de qualquer forma, eu gostei muito da sua participação. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, agradeço. Obrigado, Tamares. Tchau. Tchau. E a próxima pessoa a ser erguida agora será o Danilo Zen. Danilo tá aí? Está? Bom, Danilo não está. Vamos para a próxima pessoa. Ele tá aí, Cadê? sim. Ele apareceu aí. Danilo. Eu tô sim, eu tava tentando abrir o microfone aí, desculpa, galera. Beleza, meu caro. Beleza? Primeira vez conosco aqui. Cara, não, desde outubro ou novembro eu venho acompanhando vocês aqui, nunca consegui fazer uma free, e até brinquei aqui no chat, porque pessoas que entraram hoje pela primeira vez foram chamadas, acho que eu já fui umas 5, cara, novembro, dezembro, agora recentemente. Acontece, a gente faz sorteio, né? Não é muito assim, a gente faz sorteio com as pessoas. Por isso que eu tava brincando acaba... que é quase uma loteria, né? Quase uma loteria. Muito bom, muito bom. Se apresenta aí para nós, então. Fala de onde que você fala e qual cargo que você prestou. Eu sou de São Paulo, capital, investigador DECAP. Bacana. Seja bem-vindo aí. Preparado? Muito obrigado, muito obrigado. Também estou no grupo do WhatsApp e estamos juntos aí. Só que eu não tenho muita prática com isso aqui, mas vamos lá. Beleza. Boa noite, candidato. Tudo bem? Tudo bem, excelência. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Tá certo.
Candidato, muita atenção à frase. A menina que conheci no parque gostava de música clássica. Qual é a função sintática de música clássica? Pode repetir, por favor, Excelência? Na oração, a menina que conheci no parque gostava de música clássica. Qual é a função sintática de música clássica? Um minuto, Excelência. Excelência, a música clássica, a função sintática nessa frase seria um adjunto adnominal. Candidato, cite para mim um antônimo e um sinônimo de prezar. Só um minuto, Excelência. Excelência, prezar, um sinônimo, seria estimar. Um antônimo de estimar, de gostar de alguém, seria não gostar de alguém, né? Não gostar da pessoa. Candidato, atenção à frase. No próximo mês, o salário irá aumentar. Qual é a função sintática de no próximo mês? No próximo mês, O salário irá aumentar. função sintática de próximo mês. Excelência, seria um complemento nominal. Candidato, avançando para a disciplina de criminologia, qual tipo de prevenção criminal tem o objetivo de reforçar a confiança da sociedade no sistema de justiça criminal por meio de medidas que reforcem os valores e as normas sociais? Excelência, essa prevenção seria a prevenção secundária. Candidato, a vítima e a política criminal são objetos de estudo da criminologia? Não, Excelência, apenas a vítima, a política criminal não. Por fim, candidato, na criminologia, qual é a finalidade do método crítico dialético? Teria um sinônimo, Excelência, por favor? Método crítico. Crítico dialético. Exato. Excelência, o método crítico que eu possa recordar na criminologia é um método de tentar diagnosticar e observar os crimes e sua realidade dos crimes, mas visando de uma maneira mais crítica, uma maneira mais criteriosa. Nesse sentido, existe também algumas coletas de dados estatísticos para entender como funciona esse crime dentro da sociedade. Ok, candidato, obrigado. Candidato, indo agora para a disciplina de Direito, o concurso para auditor fiscal do trabalho teve em seu edital o prazo de validade de 1 ano. De acordo com a Constituição Federal, é possível a prorrogação do prazo de validade por mais 6 meses? Excelência, de acordo com a Constituição Federal, a prorrogação seria só um minuto. Seria prorrogável por uma vez por igual período, Excelência. Então, nesse sentido, não haveria a possibilidade de 6 meses, e sim de 1 ano. Candidato, o princípio da legalidade se sobrepõe aos demais princípios, já que a administração pública está vinculada a fazer ao que a lei autoriza. Essa afirmação está correta? Justifique a sua resposta. Pode repetir, por favor, Excelência? O princípio da legalidade se sobrepõe aos demais princípios, já que a administração pública está vinculada a fazer apenas ao que a lei autoriza. Essa afirmação está correta? Justifique a sua resposta. Excelência. O princípio da legalidade é o princípio da veracidade dentro da administração pública e seus meios legais para que o administrador possa, dentro da lei, fazer o que seja
a possibilidade de poder, dentro da legalidade, fazer com que seus administrados estejam cumprindo em regra o que foi determinado. Candidato, uma empresa não cumpriu algumas exigências previstas no contrato de licitação com o governo estadual. Qual poder será exercido para punir a empresa pela sua atitude? Excelência, o poder disciplinar, Excelência. Por que não seria o poder de polícia? Se possível, poderia voltar na questão, Excelência, por favor? Uma empresa não cumpriu algumas exigências previstas no contrato de licitação com o governo estadual. Qual será o poder que será exercido para punir a empresa pela sua atitude? Excelência, eu vou refazer a minha... Por ser uma empresa privada nesse sentido, que está tentando uma licitação com a administração pública, seria o poder de polícia, que consiste numa prerrogativa de condicionar e restringir o uso, o gozo do bem por interesse da coletividade. Então, nesse sentido, um poder de polícia, Excelência. Ok. Indo agora para a disciplina de informática, cite 2 formas de endereçamento de um site. Excelência, 2 formas de endereçamento de um site, o .com e o .com.br. Candidato, qual a diferença entre uma URL e uma URI? Excelência, o URL, ela é o endereçamento de um site para o usuário poder entrar. Na verdade, há um protocolo, um esquema de caminho para esse endereçamento para o usuário chegar até onde deseja. A URI, eu não me recordo, Excelência. Candidato, qual a diferença dos processadores RISC e CISC? Excelência, o processador, ele é a unidade de processamento, central de processamento, é um dos responsáveis pelos cálculos da máquina, divididas em registradores, unidade de controle de aritmética, unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. O RISC e o CISC, eu não vou me recordar a diferença, Excelência. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Cara, de complicado, difícil, hein? Difícil. Vamos lá, Danilo. Bom, Vocês metem uma bronca, Vai lá. Não, como reforçar aqui, né? O nosso objetivo é fazer essa transição de questões mais tranquilas, questões médias, questões um pouco mais elaboradas, no sentido de prepará-los para todos os cenários, né? Então, assim, a gente não quer causar falsas impressões a você, porque a gente poderia só fazer questões fáceis, todo mundo ser aprovado, e aí, estou muito bem, e aí, né, não estuda mais, e depois, né, acaba tendo um desempenho insatisfatório. No entanto, ótimo. Maravilha. A ideia nossa é sempre tentar causá-los um certo estresse em algumas ocasiões, para ver, né, como que será o desempenho. Bom, nas minhas disciplinas, meu caro, eu quero que você anote aí para você estudar essa parte de sintaxe, tá? É uma parte que você precisa melhorar um pouco, tá bom? Tá bom. Vamos lá. A menina que conheci no parque gostava de música clássica. Quem gosta de alguma coisa. Nesse caso, música transitivo indireto. Nesse caso, música clássica é objeto indireto, tá bom? Por sua vez, prezar é a mesma coisa que valorizar, estimar, apreciar, admirar, né? Mas eu não te pedi, você me deu você me deu um sinônimo, mas com relação ao antônimo, você me deu o sentido da palavra, né? Então, eu considerei correto, tá? Porque mostra que você sabe, mas tenta aí, então... Não consegui tirar, né?
Isso. Consegui tirar. É só você pensar o contrário, né? Se você acertou o sinônimo, é só você pensar o contrário. Eu falei o estimar, que é gostar, aí eu falei o não gostar, né? Mas aí Se eu você acho que teria falar que achar... desvalorizar, desconsiderar, menosprezar, desprezar. Vou fazer uma observação aqui, professor. Essa questão de sinônimos e antônimos, eu tenho percebido, pelo menos essa semana agora, que foi uma semana onde nós cobramos esse tipo de questão, onde a maioria dos candidatos traziam um sinônimo ou o antônimo correto e chegava na hora do contrário e errava. E eu falo, pessoal, vocês acabaram de dar um sinônimo, você utiliza esse mesmo sinônimo para fazer um antônimo. Né? Exatamente. Quando você responde uma questão, é muito importante você prestar atenção no que você está falando também. Porque, às vezes, na questão que você está falando, você consegue dela extrair mais coisas, sabe? Por isso eu falo, pessoal, o momento que vocês chegam ali, que vocês entendem a disciplina, fica muito mais fácil vocês pegarem aquele conteúdo e expressar também. Beleza? Correto. Exatamente. Bom, vamos lá. No próximo mês, o salário irá aumentar. No próximo mês, isso traz qual ideia, Danilo? No próximo mês. Tive pouco tempo, na verdade. Vamos lá. Eu tentei inverter a frase, né? O salário vai aumentar no próximo mês. Vai dar na mesma. Vamos lá, no próximo mês. Qual que é a ideia que me dá? Me dá a ideia que é hoje? Na verdade, a adjunta adverbial seria? De quê? Qual que é a ideia que ele traz? De tempo. Aí, tá aí a resposta. Beleza? Cara, como vocês falam do momento de crise, né? Você coloca e você tem que pensar em pouco tempo. E aí eu fiz a inversão, tentei achar, e aí falei, cara, era adjunta adverbial, e eu falei complemento nominal. Mas vamos lá, seguindo para a criminologia, meu caro, quando nós temos uma prevenção criminal, a prevenção criminal ela não é somente aquela de primeira ordem ou primária, segunda, secundária e terciária, mas nós temos tipos específicos de prevenção. Quando a gente tem um objetivo de reforçar a confiança da sociedade, ou seja, a gente busca atingir o meio social, fazendo com que esse meio acredite no sistema de justiça criminal, e prevenção a gente busca prevenção geral o quê? Positiva. Positiva, beleza? A questão da vítima e da política criminal você acertou, somente a vítima é o objeto. E com relação ao método crítico dialético... Somebody love. O método crítico... Olha, a gente já tem uma escola crítica. O que essa escola crítica busca fazer? Ela busca compreender como as relações sociais geram e mantêm o crime e a criminalidade. Ou seja, como que as classes, né, os interesses dessas classes interagem entre si dentro desse fenômeno criminal. É isso que seria a resposta, beleza? Trazer a escola crítica, né? A escola crítica, ela já traz esse método por excelência. Então, era Seria certo falar das estruturas econômicas, sistema capitalismo, por aí, né? Exatamente. Dentro dessa lógica das relações sociais está inserido esse conceito que você disse, beleza? Mas é isso, meu caro. Aqui em criminologia eu até te aprovaria, mas em português, infelizmente, não tem como, tá? Tá, Léo. Muito obrigado, excelência. Danilo, eu fiz uma pergunta para você em direito e depois eu perguntei por que não poderia ser utilizado o poder de polícia. A terceira pergunta. E aí você mudou a sua resposta que estava correta. Correta, né? Vamos lá. Por existir um vínculo específico com o Estado, por meio de um contrato, ali o poder exercido pela administração pública para punir alguma empresa diante de algo que não foi cumprido ali no documento, aí nesse caso seria o poder disciplinar, tá bom? Caso não existisse um contrato específico de prestação de serviço, tá? Aí sim seria o poder de polícia, que ele é utilizado então, ali para punição de caráter geral. Tá? Era o disciplinar mesmo, né? Era o disciplinar. É que eu achei que depois, quando você me refez a pergunta, eu achei que era uma empresa particular que não prestava serviço para a administração. Aí eu acabei indo para poder de polícia. Ele tinha um contrato de licitação. Tinha, então, tava certo. Eu fui certo vinculado. E aí... Eu perguntei mesmo porque eu queria ouvir uma justificativa da resposta. Tá bom? Mas vamos lá. O concurso para auditor fiscal do trabalho, você respondeu perfeitamente conforme o artigo 37, inciso 3º, né, da Constituição Federal, que diz que a validade do concurso público pode ser prorrogada uma única vez por igual período.
tá? Perfeita a sua Exato. resposta. Aí na questão da legalidade, se o princípio da legalidade ele se sobrepõe em outros princípios, né? Não, né? Ele não se sobrepõe a nenhum princípio. Todos os princípios constitucionais da administração pública São iguais, né? possuem a mesma importância e devem ser observados de forma conjunta, né? Eu comecei ali fazendo uma afirmação, né? E perguntei se ela estava correta. O que eu esperava ouvir é que não, nenhum princípio se sobrepõe ao outro, devendo todos serem observados de forma conjunta, tá bom? Vamos lá. Informática, formas de endereçamento de um site. Se você me der só o .com, eu vou conseguir achar seu site? Se você me der só o número, se você me der só o número da sua casa, eu vou conseguir achar seu site? Seria ser www, seria o nome, você poderia utilizar o domínio, né, o nome do domínio, você poderia utilizar endereço de IP, e você poderia utilizar uma URL, ou até mesmo uma URI. Mas o que é uma URI? Uma URI, ele é um identificador genérico de recursos. Ele identifica qualquer coisa na internet, só que de forma mais ampla, tá? A URL é uma URI, tá? Toda URL é uma URI, mas nem toda URI é uma URL, tá bom? Por exemplo, quando a gente recebe um endereço de um site, e daí tem lá .html, você está especificando aquilo lá é uma URI, tá bom? Certo. Então, vamos lá. E qual que é a diferença? Bom, processador RISC e processador CISC, né? RISC é uma reduzido? Pergunta... Cara, exatamente. O RISC é reduzido. Ele torna a execução de algumas instruções no processador de forma mais rápida, mais reduzida. Ele reduz o tempo gasto para decodificar ali e executar instruções mais complexas, tá? E o CISC? O CISC, ele torna o código do programa mais compacto, né? Ele reduz também, mas a quantidade ele é mais compacto. Ele reduz a quantidade de instruções necessárias para executar uma tarefa. Tá, mas eu perguntei qual que é a diferença entre eles, né? Então não bastava eu só falar. Muitas vezes a gente pergunta qual é a diferença entre A e B, e as pessoas vêm com uma resposta: A é isso e B é aquilo. Tá, mas quando você fala sobre diferença, é bom você conectar antes, né, para poder falar a diferença básica exatamente. De um e outro. Você tem que achar ali o que eles têm em comum, né? Tipo, por exemplo, mais ou menos assim, o que eles têm em comum? Operações ali, né? Instruções. Eles mandam instruções, né, pro processador. Então, o conjunto de instruções CISC é maior e mais complexo que o RISC. Né? Aí seria uma primeira diferença. E aí você também pode... Só uma perguntinha sobre isso. Vamos supor que você me perguntou, mas eu sei o que é o processador, mas não me recordo o RISC e o CISC. Vale a pena você tentar falar o que é o processador, pelo menos, e depois não recordar, se for o caso? Ou você... Porque, assim, eu não me recordava o que é o RISC e o CISC. Então, eu tentei, pela minha postura, tentar ir pelo lado do que é realmente um processador. É o que eu falei, né? Só que aí chegou o RISC e o CISC que eu não me lembrava, cara. Não me lembrava. Não sei se vale a pena, é uma pergunta, entendeu? Cara, não, pode apostar que vale a pena sim, tá bom? Nunca deixe de responder alguma coisa, por mesmo que você não tenha certeza daquilo, vale a pena você responder. Cara, mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação na banca de hoje. Obrigado a vocês, espero cara, que vocês tenha são ótimos. Gostado. Espero eu que você tenha acompanho gostado. Vocês aí na rede há 6 meses já. Muito obrigado pela participação. Valeu, Danilo. Obrigado aí pelas palavras mesmo. E pela participação, tá? Valeu, até uma próxima. Pessoal, até uma próxima. Pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês, assim, ó. Muitas pessoas vêm perguntar pra gente assim: nossa, mas essas questões são absurdas e tal, né? Todas essas questões de informática que estou trazendo para vocês hoje são questões que caíram na banca do concurso anterior, tá bom? Então não é nenhuma questão absurda, assim, tipo, nossa, mas isso nunca vai cair, isso pode cair, tá bom? Por isso, imagine agora, você que está com dificuldade em português, em criminologia, em direito, em informática, ter um momento onde você possa vir tirar dúvidas conosco, ver onde você pode melhorar e chegar afiadíssimo para o seu concurso. Bom, é isso que a nossa mentoria oferece para vocês, tá bom? Um momento, uma semana, durante um dia na semana, você vai ter ali um tempo para falar conosco e sair do desespero, né? Aquela pessoa, putz, estou começando a estudar agora, e agora o que eu faço? Por onde eu começo? Será que eu começo por essa disciplina? Será que eu começo por outra? Bom, vem com a gente te ajudar, tá bom? Você vai ser aprovado. Nós vamos dar o nosso máximo para que você seja aprovado.
Pessoal, Beleza? aproveitando que o professor Léo entrou nesse aspecto da mentoria, né, explicando um pouco mais como que funciona essa questão do nosso trabalho, para quem entrou depois, né, depois do início da banca, eu só quero reforçar, a gente abriu, né, a nossa turma Pro pela última vez, né, a gente abriu ela 2 vezes, essa é a terceira e última, porque não dá mais tempo e a gente não tem mais horários disponíveis. Só que dessa vez é diferente, que a gente abriu uma assinatura mensal. Então, você paga o mês, você tem direito à banca toda semana e acesso aos nossos materiais. Caso você não queira mais, é só você parar de pagar a sua assinatura, ok? O professor Léo já mandou o link aí no chat. Professor, tem como você mandar novamente? Vou mandar sim. Inclusive, sobre essa questão aqui de dias, pessoal, a gente tem disponibilidade todos os dias, praticamente. Tá? Então, você vai ter lá... Semanalmente, o professor disponibiliza o link para os agendamentos. Aí você escolhe o horário e o dia que melhor se adequa à sua realidade, tá bom? Pessoal, por fim, olha só, a gente já passou aqui das 8h30, né? Geralmente a gente faz só 1 hora de banca, mas hoje a gente teve um público bastante participativo aqui, mais de 70, quase 80 pessoas aqui online com a gente. Então a gente quer saber, vocês querem mais uma saideira aqui? O que vocês estão querendo? Levanta a mão aí. Estão cansados? Quer deixar para a próxima? O que vocês querem? Show de bola, é isso aí, pessoal. O pessoal tá parecendo cansado aí. Bacana. Eu quero que só vocês façam o seguinte, todo mundo que levantou a mão, então, eu quero que vocês printem a tela aí da banca dessa nossa janela aqui, dá um print na tela e marca lá no Instagram, faz um stories e marca lá no Instagram, o Concurseiro Pro, beleza? Hashtag PCSP Prova Oral, tá? Que a gente depois vai sortear lá no nosso perfil alguém para poder participar de uma semana aí da nossa arquição lá dentro dos grupos da Pro e também de uma sessão gratuita de mentoria, beleza? Então, todo mundo aí que levantou a mão, tira um print aí, posta lá no Instagram, o Concurseiro Pro. Manda aí, professor, no chat, para quem ainda não segue. Vou mandar novamente ali o Instagram, para quem não segue, manda lá. E a gente vai fazer o sorteio, vai ser muito massa, vai ter uma sessão de mentoria com a gente e vocês pode ter certeza que vocês vão ver, caraca, valeu muito a pena. Pessoal, e quem às vezes quer adquirir o nosso material, mas e se eu não gostar? Pessoal, tem 7 dias de garantia, não gostou, é só pedir o reembolso, né? É tudo aí certinho, tá? Vocês vão ver, mas eu acredito que não tem como não gostar, né? Não querendo ser arrogante, mas é só vocês perguntarem aí para os nossos alunos. A gente já está aí com mais de 100 alunos e os feedbacks que a gente tem recebido é algo que nos motiva cada vez mais a estar trazendo um material de maior qualidade para vocês, tá bom? Eu queria só falar mais uma coisa antes da gente fazer a próxima banca aqui. Uma galera vem falar comigo assim, fala assim, não, mas eu já assino o cursinho X, eu assino o cursinho Y. Mas qual que é a diferença para as nossas turmas Pro, a nossa turma Diamond? Qual é a diferença? Pô, a diferença é que nós estamos aqui tendo tempo com vocês ao vivo, falando com vocês, estamos dando um suporte para vocês. Não estamos colocando lá o material e falando assim, se vira aí, rapaz. Pega aí as questões, veja como você vai responder. É bem diferente, tá bom? Pessoal, vocês vão ter que estão dando o nosso máximo para que vocês sejam aprovados. Além das bancas, além de todo o material, vocês ainda têm acesso ao grupo dos nossos alunos. No grupo, o pessoal fica mandando questão o dia todo, fica comentando, fica esclarecendo dúvidas. E, além disso, tem os nossos contatos lá. Então, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, caso queiram conversar com a gente, é só chamar no privado, a gente sempre responde. A gente tenta dar atenção a todo mundo, porque a gente já passou por isso, a gente sabe o quão é difícil, né? Passar por esse processo, a ansiedade que gera, e o nosso objetivo maior, né, é conseguir fazer com que todos os nossos alunos sejam aprovados e com notas muito boas para logo mais estarem aí adentrando na gloriosa Polícia Civil de São Paulo, beleza? Pessoal, então sem mais delongas, vamos aí para nossa saideira, nossa última banca da noite. Faz o sorteio aí, professor. A última pessoa agora vai ser a Giovana Monteiro. Está aí? Caso não esteja, vou chamar outra pessoa aqui. Sim. Opa, Giovana. Foi rápido. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, tá? Primeira vez conosco? Sim. Bacana. Fala onde você é, qual cargo que você prestou, por favor. Eu sou de Pirassununga, fiz o cargo de investigador. Bacana, show de bola. Preparada? Sim. Boa noite, candidata, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Candidata, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom?
Candidata, qual é o tempo verbal adequado para expressar ações concluídas em um momento específico do passado? Excelência, o pretérito imperfeito. Candidata, cite para mim Desculpa, excelência, posso reformular? Pois não, candidata. Obrigada. Seria o pretérito mais que perfeito. Candidata, cite para mim um antônimo e um sinônimo de inócuo. Um sinônimo escondido, um antônimo exposto. Candidata, identifique o tipo de frase presente na seguinte declaração: o sol brilhou intensamente durante todo o dia. Excelência, é uma frase exclamativa. Candidata, avançando para a disciplina de criminologia, o comportamento do delinquente é resultado da formação de subculturas desviantes entre jovens de baixa renda e de baixo status social. Isso é a premissa de qual teoria da criminologia? Excelência, é a premissa da teoria da subcultura delinquente. Candidata, o comportamento criminoso é uma forma de resistência ou de reação às condições de opressão e de injustiça social impostas pelos grupos dominantes. De qual teoria nós estamos falando? Excelência, estamos falando da teoria crítica. Candidata, dentro da vitimologia, quais são os principais tipos de vitimização? Excelência, segundo Mendelssohn, os principais tipos de vitimização... Desculpa, Excelência, seria vitimização primária, secundária e terciária. Ok, candidata. Obrigado, boa sorte. Obrigada. Candidata, indo agora para a disciplina de Direito, qual a diferença entre destituição e exoneração em cargo de comissão? Excelência, o cargo de comissão pode ser ocupado por uma pessoa, um particular que não prestou um concurso público, ou ainda uma pessoa que tem um vínculo com a administração pública e foi chamado para esse cargo de comissão. Assim, a exoneração seria uma espécie de demissão dessa pessoa que tem esse vínculo e a destituição da pessoa que não tem esse vínculo, do particular sem vínculo. Candidato, Giovana acumula 2 cargos como professora no estado Alfa. As remunerações das 2 funções somadas ultrapassam o teto constitucional estabelecido na Constituição Federal. Diante da situação, o que deveria ser feito? Justifique a sua resposta. Excelência, só para confirmar, são 2 cargos de professor. Exatamente. Ok. Excelência, é cabível a acumulação de cargos quando 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Quanto à remuneração, ela será cabível, ainda que ultrapasse o teto. Por quê? Excelência, apesar de ter estudado sobre o tema, não me recordo da explicação. Ok. Candidato, Kleberson, um assistente administrativo estadual, perdeu os movimentos das pernas em decorrência de um acidente de carro. Nessa situação, ele poderá ser revertido em outro cargo com atribuições compatíveis com a limitação sofrida? Excelência, você pode repetir o caso concreto, por favor? Deu uma travadinha aqui. O Kleberson, ele era um assistente administrativo estadual. E aí ele sofreu um acidente e perdeu os movimentos das pernas. Nessa situação,
ele pode ser revertido em outro cargo com atribuições compatíveis com a limitação sofrida? Excelência, nesse caso, vai ocorrer a readaptação, não a reversão. Se o acidente foi durante quando ele estava executando as funções públicas dele, sim. Sim, ele será ok. readaptado. E já tendo agora para a disciplina de informática, em um navegador da internet, para que serve o comando F11? Excelência, o comando F11 serve para expandir a página, e nos computadores mais modernos, essa função também dá para fazer um print da tela e selecionar o local específico que você quer printar. O que seria expandir a tela, no caso? Irá sumir a barra de tarefas. Data. Qual a diferença entre software e peopleware? Excelência, o software é uma aplicação lógica que o computador executa, às vezes um aplicativo, algumas funções. O peopleware é uma espécie de software. Não me recordo das principais diferenças, excelência. Candidata, o que é uma memória EPROM? Excelência, a memória EPROM é uma memória que permite... Excelência, só para confirmar, é o EPROM com 2 S no começo ou com um Não. E só? Um é só. Okay. É uma memória que permite que a informação seja apagada pela tecnologia UV. Ok. E ela é utilizada em que tipo de dispositivo? Excelência, por exemplo, num CD. Ok, candidata, muito obrigado e boa sorte. Obrigada. Bom, vamos lá, né, Giovana? Vamos. As bancas, uma das coisas mais legais, né, é você ter a percepção de disciplinas e pontos que você está muito bem e de pontos que você pode melhorar um pouco mais, tá? E eu quero que você, então, dê uma especial atenção à disciplina de língua portuguesa, tá bom? Tá. Porque nessa disciplina, vejamos, olha, o tempo verbal que expressa ações concluídas, ou seja, que iniciaram e começaram no momento específico do passado, é o pretérito perfeito. O próprio nome já diz, ele é perfeito, né? Ou seja, ele começou e acabou. O mais que perfeito, ele vai trabalhar uma ideia que começou antes de outra, sabe? Então, por exemplo, eu tinha tomado banho quando você chegou em casa, sabe? Então, assim, o perfeito não. Ele comeu tudo. Pronto, ele iniciou e terminou. Tá? E o imperfeito é uma ação que começou, mas não terminou, né? O menino brincava na rua, então ele começou a brincar, mas ele não parou ali, né? Então, essa temática aí, né? Esse tópico dos tempos e modos verbais, marca aí para você dar uma revisada depois, beleza? Com relação a inócuo é a mesma coisa que inofensivo, inocente, benéfico, seguro. Então, por sua vez, o antônimo seria aquilo que é prejudicial, que é nocivo, que é perigoso, né, danoso. E olha só, com relação às frases, o sol brilhou intensamente durante todo o dia. Eu não disse para você o ponto que estava sendo utilizado, né? Mas, como eu não disse para você, o que eu consigo perceber nessa frase? Que algo está sendo declarado ou afirmado, né? Então, você deveria trazer para mim que é uma frase declarativa ou afirmativa, tá bom? Em criminologia, você acertou todas as questões, tá? Por isso que eu disse, né? Em uma matéria você tem que melhorar, na outra você já está no nível aparentemente bom. O comportamento delinquente, né? Quando trata aí de códigos de cultura, de subcultura, né? Quando a gente trata aí da questão da marginalidade
dos jovens, de baixa renda, extrato social. Quando a gente trabalha essas questões, aí a gente está fazendo menção à teoria da subcultura delinquente, que foi desenvolvido aí por Robert Coleman, né, com seu livro aí, Delinquent Boys, né. Já quando a gente fala de reações do criminoso frente às instâncias de justiça imposta pelos grupos dominantes, a gente vai estar falando aí o quê? Teoria crítica, labeling approach, né, nesse sentido. E dentro da vitimologia, a gente vai ter as principais vitimizações, né, primária, secundária e terciária. Ainda bem que você não confundiu com classificações de vítima, né? Mas, enfim, todas aqui corretas em criminologia, tá bom? Mas, infelizmente, não poderia ir te aprovar na disciplina de português, tá? Bom, vamos lá, Giovana. Qual a diferença entre destituição e exoneração em cargo de comissão? Independente se a pessoa foi contratada por um processo seletivo simplificado, se ela foi chamada para trabalhar ali, um CC, né? Ou se ela foi uma pessoa que ela era já um funcionário público e está em um cargo de chefia. Enfim, a exoneração é sempre nunca tem um caráter punitivo. É sempre quando o servidor é dispensado do cargo, tá? Ele é dispensado por questão de conveniência e oportunidade da administração pública, tá bom? No caso, a destituição, aí sim, nesse caso, seria um caráter punitivo, tá? Caráter punitivo, destituição, exoneração pode ser a pedido, enfim, pode ser de qualquer forma. Bom, a Mariana Giovana, ela ocupa 2 cargos como professora, né? E, realmente, embora as remunerações das 2 funções ultrapassem o teto constitucional, não tem problema, nada vai acontecer com a Mariana, com a Giovana, ela vai continuar recebendo a graninha dela lá, tá bom? Por quê? Porque, segundo o entendimento do STF, o teto constitucional ele é aplicado de forma individualizada a cada cargo. Esse era o porquê da questão, né? Porque o teto não ultrapassa em cada cargo, apenas na soma, né? Então não há problema algum, tá bom? Bom, com relação ao Kleberson, ele era um assistente administrativo estadual, ele perdeu os movimentos da perna e você respondeu corretamente. Não há reversão nesse caso, né? Sim, a readaptação. Então, você respondeu de forma correta, você errou apenas a primeira questão, tá bom? Bom, e aí a gente foi para a informática. O navegador de internet, para que serve o comando F11, né? Você falou para maximizar e tal, né? Seria ali para deixar em modo tela cheia, tá? E a ideia, você respondeu corretamente, porque você falou que some ali a barra de navegação, a barra de ferramentas, barra de navegação. Daí, nesse ponto aí, você acertou a questão e você ganhou ela, tá? Qual a diferença entre software e peopleware? Peopleware não é um estilo de software. Peopleware é um conjunto de pessoas que são responsáveis por desenvolver, gerenciar, usar ou manter o software, tá? O software, todo mundo já sabe que é um software. É um programa de computador. A memória EPROM, ele fez uma questão bem pertinente. Ela é com 2 E's ou é com um E só, né? Só que essa questão aí eu poderia chegar no final e falar assim, tá, então me fale o que é a EPROM tanto com um E quanto a com 2 E's, né? Eu poderia te chegar ali e perguntar, né? Mas eu falei assim, não, você é bonzinho. E deixei, né? Você acertou metade dessa questão aí, tá? A primeira você acertou, a segunda você errou ali por causa do software, né? E a terceira eu te dei metade dela. Por quê? Porque não é em CD que utiliza, tá? O CD não utiliza memória EPROM, beleza? No caso, o CD ele utiliza um tipo de memória ótica, tá? Ou seja, a informação ali é gravada na superfície do disco, tá? Com micro buracos, digamos assim, tá? Alguns bits, tá? O que é memória EPROM? A memória EPROM ela é uma memória não volátil, ela pode ser programada e apagada eletricamente. Realmente, como que apaga ela? Através da luz UV, beleza? E seria isso. Então, no mais, de qualquer forma, eu gostei muito da forma que você respondeu. Eu achei que, você acertou 2 questões em direito, você foi excelente na sua avaliação. Você acertou uma questão, você teria sido aprovada, tanto em informática quanto em direito. Gostei da sua postura, gostei da forma que você respondeu, achei que você foi muito bem, tá bom? Parabéns pela sua participação. Espero que tenha gostado, espero que tenha tido um bom proveito nesse momento, tenha aproveitado bastante, tenha gostado, enfim, tenha se divertido aqui, né? No começo eu senti você um pouco nervosa, mas eu vi que logo você foi se soltando e aí teve um bom desempenho. Aí, infelizmente, na primeira disciplina você não teve um bom desempenho, mas as outras você se soltou e é essa questão, né? A questão que a gente fala sempre, treino, né?
Quanto mais você treina, mais você fica disposto a começar a acertar a questão, porque você já tá ali, né, que você já tá ligado nas pegadinhas, você já sabe como se portar, você já presta mais atenção em algumas questões, tá bom? Pessoal, independente de qualquer coisa, a gente vai acabar aqui as arguições, mas eu gostaria de trocar uma ideia com você. O professor Sérgio vai precisar sair, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho conversando com vocês, então quem puder ficar mais um pouco, seria muito legal. Mas quem Pessoal, não puder e quiser sair, sinta-se à vontade. Bom, antes, né, como o professor Léo falou, vou ter que dar uma saída aqui, mas antes eu quero agradecer, tá, a todos que participaram de todas as bancas gratuitas que a gente fez desde outubro, né? Acho que foram 5 ou 6 bancas que nós fizemos aqui. Todo o trabalho que a gente faz é preparado com muito carinho e a gente espera que vocês possam, né, ter, de fato, bons desempenhos e, muito mais que isso, né, entrarem na polícia de coração aberto e desempenharem as funções que vocês escolheram aí para a vida, tá? Contem conosco nessa preparação, tá? Eu quero, antes de encerrar, deixar aqui um plus, né, uma questão final, que só para quem ficou até o final vai ficar sabendo a princípio. Para quem está adquirindo hoje, né, a Pro conosco e os nossos alunos da Pro, a gente vai fazer uma super revisão de véspera, tá? A gente vai fazer um evento ao vivo para os nossos alunos da Pro, o dia todo de aula, no final de semana que antecede o início das bancas, e a gente vai fazer, então, uma revisão pelos principais pontos do edital, trabalhando aspectos teóricos e práticos com questões. Tá bom, pessoal? Então, a gente espera encontrá-los aí nessa revisão de véspera, para a gente poder conversar mais um pouco aqui. E, no mais, agradeço aí pela paciência, pela participação de todos, e a gente se vê aí que né, depois que a gente se torna polícia, a gente encontra vários colegas aí ao longo da caminhada, e espero vê-los aí futuramente. Grande abraço, valeu, falou, até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor, obrigado, até mais. Galera, como eu falei, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, né? Quem quiser sair, não tem problema algum. Eu apenas vou parar essa gravação, vou dar um tchau aqui e vou continuar a conversa aqui com vocês, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram e até a próxima.